a valorização do trabalho e do trabalhador da saúde no SUS. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para esse debate estão aqui comigo Carlos Roberto Soares Freire de Rivoredo, médico pediatra, sanitarista e consultor da PNH. Vanice Silva, mestre em saúde pública, psicóloga sanitarista do Núcleo de Planejamento do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz, e apoiadora institucional. E Kelly Goulart, agente comunitária de saúde. Para construir outros modos de organizar o trabalho, com base nas experiências singulares de cada unidade, de cada território, a PNH disponibiliza dispositivos, ferramentas, faz ofertas de metodologias que estimulam a construção de formas de atenção, de cuidado e de gestão mais próximos da vida cotidiana daqueles que compõem o SUS e podem assim qualificar o trabalho e o atendimento. Essa ideia eu acho que vai na direção da pergunta que eu deixei aqui demarcada para o início do segundo bloco. A pergunta da Débora Alighieri, que é: qual a influência de uma boa ou má, de um bom ou mau desenvolvimento da relação entre trabalhador e usuário na saúde, para o bem-estar de ambos, pergunta ela. Carlos, agora vou começar pelos meninos, para ele não ficar triste com a gente. Olha, primeiro, eu acho que, como todo, tem suas inserções em todos os lugares do sistema. Então, há contribuições que a gestão pode fazer para isso, há contribuições que o próprio trabalhador pode fazer e o próprio usuário também. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso acontecer? Isso acontece na medida em que eu facilito o encontro. Porque as coisas só podem ser explicitadas, os problemas, até os de relacionamento, ou você constrói o relacionamento, porque o trabalho, em geral, ele faz o sujeito, no momento em que ele é exercido em ato, ele constrói o sujeito, e é construído pelo sujeito também. Essa facilitação dos encontros é que permite que as pessoas conversem e acabem se entendendo, ou melhorando a sua relação. Do ponto de vista do trabalhador, é tomar um cuidado consigo, para que não abuse da sua própria força de trabalho. Ao mesmo tempo, o próprio gestor tem que tomar cuidado para que ele não force a força de trabalho do outro, abuse do outro. E, por outro lado, tem também uma posição do próprio usuário que é de compreensão do que representa ele estar naquela relação. Rapidinho um exemplo sobre isso aqui em São Bernardo. A unidade básica reformada da Vila São Pedro, ela tem um espaço que é um espaço que está à disposição da comunidade e, ao mesmo tempo, é um espaço de conversa, de rodas de conversa da própria unidade com os usuários ou mesmo entre as unidades. Criou-se, na sua própria estrutura física, um espaço que a chave fica com o conselho gestor local, uma chave, e a outra chave fica com a direção da unidade. Então, isso foi recentemente, o ministro era secretário aqui, e isso foi feito. Porque tinha um projeto de humanização da gestão e da atenção que estava caminhando, e que, de fato, melhorou a situação daquela região, porque são 8 equipes de saúde naquele lugar. Eu sei porque eu trabalhava na UPA da Vila São Pedro nessa época. Maravilha. Vanice, Carlos já aponta dessa direção e talvez a pergunta da Débora também nos ajude a pensar um pouco nisso. Quer dizer, o modo como o trabalhador se oferece para a relação, pode abrir um espaço de qualificar essa relação. Então, isso tem a ver com a formação dos profissionais de saúde, isso tem a ver com as condições do serviço, com as condições de trabalho que ele tem, se ele, como disse o Carlos, não está sendo explorado ou constrangido por condições de trabalho ruins. Mas quer dizer, então, cuidar dessas condições de trabalho, ao mesmo tempo pensar na formação e também sensibilizar os trabalhadores para que eles possam se oferecer nesse espaço
conversacional, relacional que vocês apontaram, não é uma dimensão importante para qualificar as relações entre profissional e usuário? Até porque o usuário, via de regra, chega numa condição, numa situação mais vulnerável, né? Ele está buscando auxílio porque algo não vai bem, tá certo? Sim, sim, é uma questão extremamente importante. E aí também a questão de quem cuida está sendo bem cuidado, né? Assim, um trabalhador que ele está numa situação, como você falou, de condições de serviço muito precarizadas, muitas vezes de vínculos de trabalho muito precarizados. Quando você tem uma formação que não dá conta daquela realidade que se apresenta ali, ou dá conta de outras propostas mais democráticas, onde você trabalha com a democracia institucional, eu acho que tem aí um papel muito da gestão também de estar tocando isso, de estar e de outros trabalhadores também que já têm uma experiência maior. Mas da gestão, de estar encabeçando, principalmente da sustentando gestão, esse movimento. de estar sustentando esse movimento, de estar dando voz para esse trabalhador e de estar acolhendo algumas coisas também, não numa lógica de perseguição, porque esse sujeito ele é formado com uma lógica completamente diferente. Não dá para a gente ficar numa posição de ficar acusando que ele tem é um trabalho centralizado, é um trabalho que não é multiprofissional, não é interdisciplinar. A formação dele é outra, né? Não parece que não tem nada a ver com culpabilização, Não. mas parece que tem um desafio, né? Tem um o SUS desafio. E o Brasil tem um desafio de melhorar a formação dos seus profissionais de saúde, tanto em nível médio quanto em nível superior. Tá certo falar isso, Kelly? Tá certíssimo. Mas não só do trabalhador que está na saúde, mas tanto quanto do seu gestor também. Porque a cultura é uma coisa muito difícil de ser mudada. E voltando e respondendo a pergunta da Débora, eu acho que a relação entre o trabalhador e o usuário tem muito a ver com o que o próprio trabalhador, de ambos, e com o que o próprio trabalhador vai ofertar. Falando bem sobre o nosso trabalho, a gente comunitário, então, que eu acho que vem bem a calhar, né? A gente está de porta em porta, de casa em casa, e quando tu é bem recebido, tu consegue devolver aquilo, e quando tu não é bem recebido, tu tem que contornar aquilo ali. E aí tu tem que parar, tu tem que fazer uma reflexão do que está acontecendo e tentar melhorar aquela situação ali. Então, se o usuário vem, ele pode colocar o seu problema para ser resolvido junto, mas se ele já vem acusando, vai ser mais difícil. Tensiona a relação, Isso, né? tensiona a relação. Então, tem muito a ver, sim, o jogo de interesses ali tem muito a ver. Agora, de todo modo, o profissional é o profissional, de algum modo é ele que tem que contornar e lidar e manejar essa situação, isso, né? Aí, nesse sentido, esses espaços coletivos também são extremamente importantes, né? Exato. Porque é um espaço de compartilhamento de dificuldades. E de preparação para isso. Exatamente, também, né? de colocar alguns discutir. conflitos para dentro, para jogo, né? Para estar debatendo, para a gente estar se fortalecendo ali com experiências diferentes. No caso da nossa profissão, nós servimos mais ou menos como psicólogos, como médicos, porque tu chega na casa, às vezes a pessoa, não que somos psicólogos, não estamos nos apoderando de uma formação, mas às vezes tu chega na casa e a única coisa que a pessoa quer é uma escuta, ela está precisando ser ouvida naquele momento. Então tu tem que saber contornar aquela situação ali naquele momento, e talvez eu não seja esse profissional que ela precisaria naquele momento, mas naquele momento é eu que estou ali. Então, eu tenho que contornar. Então, mas ela precisa, me parece, que eu vou fazer uma provocação para vocês. Assim, ela precisa de um profissional de saúde, ela não precisa de uma especialidade necessariamente. De ser escutado, se o trabalho está sendo discutido na equipe, se o trabalho é interdisciplinar, se o trabalho... Ela precisa da escuta da equipe de saúde, de qualquer profissional de saúde, do agente comunitário ao médico, passando pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelos profissionais de reabilitação, se houver na unidade, se for atenção básica, no NASF, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o que for. Agora, essa é uma escuta. A outra coisa é que você tem intervenções específicas no campo da especialidade, tá certo? Você não vai pedir para o enfermeiro fazer a cirurgia que a especialidade médica X faz. Ele não tem competência para isso. Agora, para acolher, para escutar, para problematizar e para compreender o que está em jogo ali, parece que é uma questão dos profissionais da saúde, não desta ou daquela especialidade. É razoável falar isso, Vanice? É extremamente razoável falar isso. É disso que se trata, né? No próprio saúde da família, você tem um matriciamento
tem um matriciamento que o psicólogo faz, e aí trabalha com esses diferentes profissionais, e trabalha essa questão da escuta muito fortemente também. Não é um privilégio do psicólogo escutar, assim, é a função de todos os profissionais de saúde estar nesse lugar, né, da escuta. Acho que é muito interessante isso que você está. O trabalho ele é fonte de sentido, ele dá sentido às coisas, né? Eu penso que a questão da valorização dos papéis, dos diversos momentos, é fundamental. O que é que eu chamo de valorização dos papéis? No caso do acolhimento, né? Na hora que eu faço o acolhimento bem feito e que eu estou disponível como trabalhador a receber a necessidade daquele usuário que está procurando, o que eu estou fazendo? Eu estou valorizando a ele e aparentemente é só isso, mas não é só isso. Na verdade, eu estou valorizando a mim mesmo também. Né? Eu estou criando um sentido para mim daquilo que está acontecendo naquele momento. Independentemente da tua especialidade. Não importa se você é médico, se você é psicólogo, se é enfermeiro, importa que você é profissional de saúde e está ali comprometido com uma política pública de saúde, com um tipo de trabalho em saúde. Né? Você tá, ali, você é o agente daquela política pública, daquela instituição, daquela unidade de saúde, independentemente de qual é o teu diploma. Isso. Né? Tá certo? E aí tem um encontro, né, num primeiro momento, que pode parecer um encontro de surdos, né, onde tem um discurso estruturado, científico, técnico, né, e do outro lado um discurso que compreende a doença segundo a sua própria maneira de sentir. Né? Então, essa conversa, eventualmente, ela pode ser difícil, né? Mas ela não é impossível. Né? Eu, ouvindo o outro, acolhendo o outro do jeito que ele diz, né? Eu posso traduzir tecnicamente do jeito que eu quiser. Né? Agora, eu preciso ouvir e conversar com ele e devolver para ele do jeito que eu puder estar me comunicando. E não é só uma questão de comunicação, é uma questão de se sentir acolhendo e se sentir acolhido. Então, e vocês estão falando, a gente ainda tem um tempinho nesse bloco, e eu queria demarcar uma coisa que me parece importante. Me ocorreu aqui que quem está nos assistindo pode imaginar que ao falar isso a gente está dizendo, então o trabalho em saúde é inespecífico, não tem dimensões técnicas, é só um trabalho relacional, qualquer um pode realizar. Veja, mesmo o trabalho relacional, o trabalho de acolhimento, ele precisa de muita formação e ele não exclui absolutamente os trabalhos e as especialidades técnicas no momento e nas circunstâncias em que elas são imprescindíveis. Né? Isso vale para a solicitação de um exame, para a punção de uma veia, para uma cirurgia, para um atendimento psicossocial, para um atendimento de reabilitação, para o que for, tá certo? Mas são momentos e momentos e situações variadas, assim como o trabalho conversacional na saúde. Se a saúde é fundamentalmente trabalho relacional, se cuidar da saúde é trabalho relacional, né, isso não significa que também não é trabalho cirúrgico, não é trabalho de prescrição medicamentosa, é tudo isso ao mesmo tempo, mas tem uma base que é relacional. Dá para dizer isso, Vanice? Dá para dizer isso fortemente, né? E mesmo se você tiver uma visão ampliada de saúde, você tem a questão física, tem a questão das alterações, mas você está para além da doença, né? Você está ali com um sujeito que tem várias outras determinações, tem questões psicológicas, questões sociais, e se você não abre espaço para estar escutando isso, para estar conversando com esse sujeito mais desarmado, você não consegue capturar, você não consegue ouvir, você não consegue perceber uma série de questões que vão afetar drasticamente nesse cuidado que você vai ter com esse sujeito. Assim. Então, essa questão relacional é uma questão extremamente importante na área da saúde, seja que formação você tenha, seja que especialidade você tem. Você tem. Kelly, então você está me dizendo o seguinte, né? Ninguém adoece exatamente do mesmo jeito que o outro, ninguém sofre do mesmo jeito. E a gente precisa estar preparado para entender como que cada um que a gente cuida adoece, como que cada um que a gente cuida sofre, porque isso faz parte da qualidade do tratamento, do cuidado que a gente oferta. Exatamente. É isso que vocês estão me dizendo? Isso, exatamente. E tanto para isso aí nós voltamos no trabalhador e aí eu recoloco que às vezes o trabalhador não está tão preparado para aquele momento. E aí então as capacitações... Para o momento
processo, para esse processo? Para o processo e às vezes até para o momento, porque tu pode pegar um morador, um paciente que ele precisa de uma Situações atenção mais complicadas. mais complexa. Então tu tem que estar preparado e aí a gestão tem que estar ligada para a capacitação, para o conhecimento, para sempre estar capacitando o seu próprio funcionário. Ou seja, faz parte do trabalho ter uma formação, digamos... Continuada. Uma formação continuada. E em que níveis? Eu vou perguntar isso, mas também para a gente continuar no próximo bloco, porque há uma distinção entre capacitação formal, quer dizer, olha, identificar que os profissionais daquela equipe, daquela unidade estão precisando conhecer e aprender mais sobre determinadas questões. E a outra coisa é o que a gente chama em saúde de educação permanente, educação em saúde, tá certo? Não de educação permanente, de educação em saúde, que seria colocar o trabalho permanentemente em debate, aprender com ele, produzir conhecimento a partir da própria relação e troca de experiências entre os profissionais. Sobre formação e trabalho em saúde, a gente continua falando mais no próximo bloco. Até já!